Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o nosso programa PubliRio Online está indo no ar aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET. Depois ela converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook e Instagram. E também vira podcast. Ele vai para o Spotify, Google e Apple Podcast. Hoje eu tenho o prazer imenso de estar visitando, já estive aqui algumas vezes com a minha esposa, estou visitando para gravar e para falar um pouco dessa casa mais tradicional do Brasil. O segundo elevador do Brasil foi instalado aqui nessa casa. Eu estou falando da Confeitaria Colombo. Sabe quem frequentou a Confeitaria Colombo? Gente, foi muita gente. Chiquinha Gonzaga já tocou aqui, tem piano aqui que a Chiquinha Gonzaga tocou. Vila Lobos, gente, já teve aqui, participou dessa magnífica casa. Teve outras pessoas, os intelectuais, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Machado de Assis, Juscelino Kubitschek, já sentou na mesa ali da frente. E teve também o nosso presidente Getúlio Vargas. Foram um montão de gente famosa frequentou aqui essa magnífica casa que é a Confeitaria Colombo. Eu vou falar aqui, gente, com o homem que manda agora na Confeitaria Colombo. É o senhor, gente muito fina, mineiro lá de Juiz de Fora, né? É o senhor Roberto Assis. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo bem. Prazer enorme recebê-los aqui e estamos às ordens. Só queria fazer uma pequena retificação. Sim. Que eu não mando. Eu só ajudo aqui a tomar conta dessa casa que não é nossa, é da cidade, do Brasil. Então nós, no momento, estamos aqui tomando conta dela e procurando fazer o melhor possível. Agora, o senhor Roberto, como é que é administrar uma beleza dessa? Como é que é a sua preocupação em servir o melhor? Como é que é isso, senhor Roberto? Uma das principais preocupações nossa é manter a casa do jeito que ela está. Então, a manutenção é fundamental. Isso daí é o primeiro ponto. Depois, a gente procura atender aos clientes, que a razão da existência da casa são os clientes, né? Sim. E a gente procura atendê-los da melhor maneira possível, procurando proporcionar a eles uma experiência melhor, agradável quando eles estão aqui. Isso aí influi na nossa preocupação com a limpeza, com o treinamento da equipe que trabalha com a gente, dos produtos que a gente serve, manter um nível de qualidade. Então, tudo isso são preocupações nossas e que a gente tem que correr atrás diariamente para que as coisas funcionem bem, como devem. Não, eu ouvi o senhor falando aqui agora no telefone, desculpe, mas eu ouvi o senhor falando, olha, esse bacalhau não tá bom, eu quero um bacalhau melhor. Quer dizer, os produtos o senhor também tem aquele conceito de qualidade Colombo? Não tenha dúvida. A gente procura manter a qualidade, porque é o que eu estou dizendo, isso é fundamental para o sucesso da casa, né? Agora, o senhor Roberto, a rede, basicamente, não é só aqui a Confeitaria Colombo do centro do Rio de Janeiro, de onde a gente está falando. Tem outras confeitarias Colombo? Sim, nós temos uma ali no Centro Cultural Banco do Brasil, que é aqui perto. Uhum. Temos um quiosque em Ipanema, temos no Forte Copacabana. Então, no momento, são essas, esqueci alguma não, Centro Cultural, Forte Copacabana e Ipanema. Agora, o senhor Roberto, quando o senhor veio, que o senhor adquiriu aqui a casa, basicamente, o que o senhor pensar? Quando o senhor chega, a pessoa fala, você trabalha em quê? Você é da onde? Você fala, sou da Confeitaria Colombo. Como é que é essa situação? Como é que é essa experiência para o senhor? De ser um comandante da coisa mais uma das coisas mais tradicionais do nosso Rio de Janeiro. É muito interessante, traz muito orgulho, porque a gente vê que as pessoas reconhecem o trabalho que a gente está fazendo aqui, porque manter
isso funcionando e com a aparência que tem, que a gente procura manter, realmente dá um prazer enorme. E a família toda ajuda no trabalho? Todo mundo ajuda, né? É necessário, né? Entendi. Porque eles é que devem continuar tomando conta aí para frente. E né? parece que os seus filhos têm muito gosto também. Eu tive aí sábado, ele estava aqui trabalhando. Firme. Exato. Porque eu sei que parece que os vitrais daqui esses vitrais são franceses, né? Aqui na Claraboia. Os espelhos lá de baixo são belgas. São belgas. Veio da Antuérpia, se eu não me engano. Exato. E parece que vem de carro de bois, Roberto. Dali do Porto para cá. Do Cais do Porto para cá, né? Porque veio de navio, depois do Cais do Porto para cá, veio de carro de boi. Olha só que coisa. Exato. Porque naquela época, né? Não tinha. A gente está falando de 1894, por aí. Né? Esses espelhos aí vieram depois. Vieram depois, na época da guerra, né? Então veio em 1922, 34, pouco antes, parece. Pouco antes, Mas é magnífico. A gente vai mostrar toda a casa para todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa. E desde já, seu Roberto, eu quero agradecer a sua presença aqui, né, que é muito honrosa para nós. Vamos mostrar a casa inteira para todas as pessoas do Rio de Janeiro que quiser vir tomar um café, como eu faço às vezes no final de semana. Traz a sua esposa para cá, toma um café, come um salgado magnífico que o seu Roberto aqui assina embaixo, né, seu Roberto? A gente procura, é o que eu digo, a gente procura manter a qualidade para que todos fiquem satisfeitos, né? Muito obrigado, seu Roberto. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado. Agora vamos ver então toda a casa, vamos fazer um take de toda a casa para ver. Eu quero ver o piano que tocava Chiquinha Gonzaga e Vila Lobos, todos os espaços onde os presidentes Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas participavam aqui dessa casa magnífica no centro do Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo. Vamos lá! Estou aqui na Confeitaria Colombo, a mais tradicional do Brasil, na verdade, né? Frequentada por políticos, personalidades e tudo mais, não só do passado, como também do presente. E eu vou até como é que deve ser a comida, as coisas gostosas daqui da Colombo. E a pessoa mais certa para eu entrevistar só poderia ser o Léo, chefe Léo, que é o chefe executivo de toda a rede aqui no Rio de Janeiro. Ô, Léo, tudo bem, cara? Como é que vai? Tudo bem? Beleza, rapaz? Você não é flamenguista não, né? Não, eu sou vascaíno. Vascaíno. Tá embalado, tá embalado. Tá parado. Tá embalado o negócio. Tá embalado. Agora, Léo, me diz uma coisa. Como é que é trabalhar numa coisa, na Confeitaria Colombo, a mais tradicional do país? Cara, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de história, né? Eu gosto de ler, eu sempre gostei de história. E aqui, pra mim, é o melhor dos mundos. Eu trabalho com o que eu gosto, que é gastronomia, e além disso, sou envolvido com bastante história. Tem muita história aqui. Onde você se virar, tem uma história, uma celebridade que sentou ali, alguém que comeu alguma coisa, alguém que passou aqui, apertou sua mão depois que eu vim saber que era uma pessoa notória. É bem legal, é bem emocionante. Agora, Léo, me diz uma coisa, e como é que fica, quais são os doces assim mais tradicionais aqui da Colombo? Porque as pessoas vêm para cá para comer, os olhos ficam cheios d'água, né? Aquela vontade, água na boca. Como é que é? Qual é o doce? A gente tem aqui o tradicional mil folhas da casa, que ele é a mesma receita feita à mão há 127 anos. Caramba! E por dia dele é o campeão de vendas, eu vendo em torno de 250 porções dia. Mas não é igual aos outros não, Léo? É diferente a receita? Não, é assim, uma receita tradicional, não é nada de mais, é uma massa folhada feita aqui, é um creme confeiteiro feito aqui, e a gente depois, com o tempo, acabou colocando um com chocolate e agora um com doce de leite. E a receita tradicional, que do primeiro dia que a Colombo abriu, é feito 127 anos depois da mesma forma. Também temos o pastel de Belém,
que é o pastel de nata. São os doces mais tradicionais da casa. Agora, Léo, me diz uma coisa, e a parte de salgados? Como é que é? Qual é o que a pessoa mais gosta? Eu já vi lá que tem uns camarões VG lá, empanado, tem uma coxinha de creme com... Uma coxinha não, é uma coxona, é uma coisa imensa. Me diz Então, aí, como é que é? O que o pessoal pede mais aqui? Uma das mais tradicionais no Rio de Janeiro é a nossa coxa creme. É uma coxa de frango inteira, a gente cozinha ela artesanalmente de uma forma lenta, ela vai cozinhando e tira toda a pele, toda a parte de gordura, a gente passa ela, envolve ela num creme e depois empana e ela é frita. É basicamente uma refeição em forma de salgado. Tem a nossa coxinha com requeijão, que é muito tradicional. O camarão não é mais o VG por conta da... Nosso público mudou muito, o pessoal tá mais, a gente tem que se acompanhar, acompanhar a mudança. É um camarão grande e ele tem sem queijo com o queijo. Esse é o mesmo camarão que é feito já há 127 anos, uma receita bem tradicional. Agora, Léo, me falaram que você também é chefe internacional, é isso, Léo? Sim, eu já fiz participação em um dia desses vieram gravar aqui na Netflix, um episódio da Netflix. Eu fui chefe nas Olimpíadas do Rio de 2016, fui um dos chefes, né? Deixar bem claro, se não dá ciúme, fui um dos chefes de lá. Foi um evento internacional. Eu trabalho com cozinha internacional já há muito tempo. Eu fiz, agora, antes de vir para cá, de ter a proposta para cá, eu trabalhei numa rede hospitalar muito conhecida mundialmente, que plantou um serviço de alta gastronomia hospitalar, junto com um grande chefe. Nós fizemos esse trabalho de trazer uma sofisticação para aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade, né? E eu já tenho tô há 25 anos no ramo, não é que eu seja velha, porque eu comecei novo. Ô, Léo, quero te agradecer, cara, tua presença que agradeço. aqui, muito obrigado. Você chega aqui, é uma delícia. Tem que trazer a sua família para tomar um café ou um chá na Colombo. Não tem outra. Valeu, Léo, muito obrigado, meu irmão. Nada, eu que agradeço. Valeu, meu irmão. Agora eu vou falar com mais uma pessoa aqui da Colombo, que é o Maître, que sabe de tudo da história da Colombo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Marcelo Teixeira. E aí, Marcelo? Conta a história da Colombo, Marcelo. Eu já falei com o senhor Roberto e agora eu quero falar com você, saber a história efetivamente da Colombo. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui com um gerente chamado Pereira, que me ensinou tudo isso que eu vou estar passando agora. É muito legal saber que a Colombo ela existe hoje graças a uma briga por recheio de empada. É mesmo, cara? Empada? Empada. Conta essa história, cara. Isso tudo começou quando Olavo Bilac, ele briga no Café Pascoal, na Rua do Ouvidor, por causa de recheio de empada. Ele sai de lá possesso e diz, nunca mais eu coloco meus pés aqui. O Lebrão, espertamente, sabendo dessa história, o convida... O Lebrão era o dono. Isso, um dos fundadores. Sim, sim. E aí o que acontece? Ele convida o Bilac para vir frequentar a Colombo. E começa a tratá-lo hiper bem. Meu pai diria pão de ló. A pão de ló. A gente está falando de 1894, por aí? 1894 já é a fundação, aí já chegando a 1900 já, que a Colombo ela surge no cenário nacional tentando ser a melhor confeitaria da época da República, porque o Café Pascoal era o melhor do Império. Onde deu o imbróglio com o Olavo Bilac. Exatamente. Por quê? O que acontece? Faltava um glamour para Colombo. E com a vinda do Olavo para cá, os amigos que lá frequentavam começaram a migrar para Colombo também. Entre eles, Rui Barbosa, Machado de Assis e Emílio de Menezes. Só fera, só cabeção, só fera. Dando início aqui à primeira roda de intelectuais da Colombo, que mais tarde virou a sucursal da Academia Brasileira de Letras. Caramba! Eu fiquei sabendo que até o Santos Dumont, quando frequentou, quando estava aqui no Rio, vinha almoçar aqui. E pelo que eu li aí, nos livros, ele vinha até encontrar com o Olavo Bilac aqui na Colombo. Mas tinha umas personalidades que eu sei, tinha presidentes, né? A Colombo ela já foi frequentada por vários presidentes, inclusive JK e Getúlio Vargas tiveram mesa cativa aqui na Confeitaria Colombo. E um lance legal é com Getúlio Vargas, porque toda vez que ele vinha uma vedete muito famosa para poder ficar do lado dele e ficar de paquera. Já sei quem é. Já sei, é a Virgínia Elane? A mulher que teve a perna mais bonita do Brasil. É verdade. E ela imortalizou a música que leva o nome da Colombo, né? Sassaricano, que fala do velho na porta da Colombo. O velho na porta da Colombo é um assombro. Sassaricano. Eu lembro dessa música. Não é da minha época não, mas eu ela lembro. Imortalizou. Maravilha, rapaz. Mas me diz uma coisa, eu fiquei sabendo também que dentre essas personalidades, Vila Lobos tocou também aqui no Vila Lobos. E tem mais que você não sabe. Vila Lobos, ele começou aqui, né, na adolescência, a tocar na Confeitaria Colombo.
Aí já consagrado, ele retornava a casa para comer um prato chamado Escalopim Bokhtiari, que era o preferido dele, mas a mãe dele também foi nossa funcionária. É mesmo? Porque ela havia ficado viúva, eram 7 filhos para ela criar, inclusive Vila Lobos. Então ela começou a engomar o uniforme dos funcionários, que naquela época existia esse de engomar o uniforme, e ela passava também as toalhas e os guardanapos. O próprio Vila Lobos vinha entregar os guardanapos na casa. É mesmo, rapaz? Sério? Mas também teve Chiquinha Gonzaga também. Chiquinha tocou Gonzaga. aqui, não foi? Ah, ela, toda vez que vinha na Colômbia, ela queria dar uma canja, né? É. Lá embaixo, ela tinha que dar uma canja pro pessoal que estava aí presente. Agora, me diz como é com relação à infraestrutura aqui. Eu sei que os vitrais, tem os espelhos. Como é que... me conta a Colombo, história disso na verdade, tudo. Me conta tudo, não me esconda nada. Pedaço da Europa dentro do Rio de Janeiro. Sei. Por quê? O que acontece? Com a vinda dos poetas para cá, a nata da sociedade brasileira começou a frequentar Colombo. Então o Leblon começa a ganhar muito dinheiro. Aí falta espaço para tanta gente. Porque se você tirar os espelhos lá de baixo, você percebe que o salão é pequeno. E aqui nesse salão que nós dois estamos, na verdade, era um depósito do armazém. Entendi. Que era o Secos e Molhado da Colombo. Então ele teve a grande ideia de ampliar, que foi fazer essa reforma, transformar a Colombo num pedaço da Europa dentro do Rio de Janeiro. Ele manda vir os espelhos da Antuérpia, na Bélgica, 3 viagens de navio, a primeira em 1913, a terceira e última em 19. Do Porto até aqui eram 5 dias a carro de boi. Caramba, rapaz. E aí ele traz o piso de Portugal, E não quebrava o vidro, não? Por isso 3 viagens. Acabavam quebrando. Por isso ele fez 3 viagens, na última vieram 2. Não me pergunta o que foi feito do outro, que eu não sei. E aí o que acontece? O mármore é Carrara italiano e aqui em cima Claraboia e o vitral é francês. Então um pedacinho da Europa aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu sei. E o piso? O piso veio da Ladrilho onde? hidráulico é português. Português. Cara, então, na verdade, esses diretores e donos da empresa, fundadores da Colombo, os fundadores da Colombo foram pessoas magníficas para a cultura do Rio de Janeiro. Com certeza, visionárias. Eu quero agradecer, cara, desde já a tua presença aqui no nosso programa. O programa vai fazer uma promoção aqui de café da manhã da Colombo, né? Nós vamos dar para 2 pessoas 2 pares de ingressos, né, durante um mês, para que ela venha curtir o café da manhã da melhor e maior confeitaria do Brasil. Faço questão de contar a história para esse que ganhar pessoalmente aqui na Confeitaria Colombo, toda a história da casa. Pô, cara, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Você é uma pessoa que manja tudo da Colombo e serve bem pra gente. Tá todo mundo curtindo aqui na Colombo. Muito obrigado, querido. Muito Tudo obrigado, eu que agradeço. Valeu, tamo junto. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, aqui no segundo bloco do nosso programa, eu tô trazendo um dos maiores gestores do Rio de Janeiro. Né? Eu posso falar isso de cadeira, porque ele é o gestor do Hotel C-Design e ele é um dos donos da IBK. Eu estou falando do meu amigo Marcelo Jablonski, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvio, e você? Muito Tranquilo? obrigado pelo convite. Tudo certo, graças a Deus. Ô Marcelo, você sabe que eu estava falando com o Clóvis Monteiro aqui agora e ele falou, caramba, que coisa linda esse hotel C-Design lá no Recreio dos Bandeirantes. Aí eu falei, quem comanda o C-Design é o Marcelo, que está aqui ao meu lado. Marcelo, mas que coisa bonita aquela arquitetura lá, hein, rapaz? Aquela arquitetura ali, ela ganhou um prêmio, né? Ganhou? Ganhou pela ADEME em 2016 e participou também de um concurso em Veneza. Ficou muito bem posicionado. Foi realmente uma arte, né? Agora, a metodologia CRIA que você inventou, Marcelo, com tanta maestria, ela foi empregada lá no C-Design? Sim. Na verdade, vou te contar um pouco de como é que começou isso, né? Sim. A gente... Hoje, eu adequo muito ela aos novos mercados que estão, aos novos empresários que estão nascendo por aí. Por quê? Porque nós, da nossa geração, como vários outros, eles vêm de uma tradição de gestão. Quer dizer, você entrava na empresa, ia fazendo seu encarreiramento, ia aprendendo a gestão, ia alcançando cargos até chegar à diretoria, presidência. Então você tinha aí uma gestão na prática, né? Uma governança corporativa mais bem consolidada. Agora, Marcelo, só antes de você concluir, eu entendo como professor de administração, eu entendo que a maioria dos empreendimentos feitos, apesar de ser acadêmico, eu entendo que a maioria dos empreendimentos que vêm sendo feitos, às vezes não seguem especificamente a linha da técnica, da metodologia técnica que a gente aprende em universidade. Verdade. Tem um insight tipo
como é que vou fazer e tudo mais, Sim. sem pesquisa, sem... Como é que é isso? Então, e aí, hoje a gente tem muito isso, quer dizer, você tem duas gerações convivendo, uma com todo o embasamento, né, de encarreiramento e com conhecimento de gestão, né, daqueles que galgaram cargos dentro das empresas, né, e você tem uma outra geração que vende como ninguém, porque está dentro de um mundo da internet exponenciando vendas, mas é quase que como um novo rico, quer dizer, não deu tempo de se preparar, não só na gestão, como também no acompanhamento de um pensamento equilibrado de como seguir o seu sucesso, né? Uhum. E a gente vê isso muito acontecendo com um cara que ganhou na loteria e ficou duro, com um BBB que ganhou uma grana e ficou duro, com o esportista que ganhou muita grana e aplicou o dinheiro ali e acabou... Não sabe administrar. Não tem esse cacuete, Esse né? insight, né? Porque assim, não basta só, às vezes, você contratar uma pessoa, né? Ou você querer gerir. Você tem que ter uma mudança de comportamento para sair daquele cara que ganhou dinheiro no seu mercado e está mudando para um outro mercado, onde ele acha que é promissor. Então, você tem que mudar todo o teu comportamento e tem que ter uma equipe bem alinhada com isso. E Então aí tem nasceu... toda uma metodologia. Tem. Então, A gestão cria. a gestão cria é uma palavra que tem basicamente, cada letra significa Um dos pilares. um dos pilares. Você pode Exatamente. passar pra gente, Marcelo? Assim, Dá essa dica, né, Marcelo? Eu sou carioca, né? Então, assim, todo o pessoal da minha geração já escutou falar de cria da casa, ele né, cria, etc. E aí eu resolvi colocar já os pilares que eu adotava na gestão desses vários anos que eu fiquei à frente de negócio, né? São 30 anos aí de experiência, muito bem vividos em companhias. E comecei então a colocar dentro de cada letra desse acrônimo a filosofia de um pilar, né? E tudo começa com um C de comportamento. Então, CRIA significa comportamento, resiliência, intensidade e o próprio conhecimento, que é o ativo intelectual da empresa, né? Então, essa última é um dos mais importantes, mas que sem os outros não tem efeito. Então, o CRIA se formou desse acrônimo, onde a gente vem hoje falar de comportamento. Certo. Então a gente começa por aí. Me fala do C desse acrônimo. Então, o C ele é do comportamento. Hoje o que acontece é que as pessoas montam empresas, né, sem fazer como você falou, né, ainda agora, um bom planejamento de negócios. Sem fazer pesquisa, sem fazer pesquisa, sem se preparar. E quando ele faz toda uma pesquisa de campo, ele começa a contratar as pessoas. Só que diferente da era industrial, onde as pessoas eram mais operacionais, hoje as pessoas são o principal ativo intelectual dentro da empresa. Verdade. Então você tem que ter a pessoa moldada para cada função dentro da empresa. Então, por exemplo, se numa empresa você tem 5, 6 níveis, né, dentro da área operacional, mais não sei quantos dentro da área tática, e até alguns em pouca escala dentro da área estratégica, você tem que dar a eles o desafio na medida certa. Se você tem uma pessoa em qualquer área dessa, em qualquer dessas áreas, né, em qualquer desses, seja operacional, tático ou estratégico, e você dá um desafio onde ele está overqualify para aquele desafio, ele se desestimula, né, ele não entrega, né, ele vai entregar uma vez, mas ele não vai crescer dentro da empresa. Se você dá um desafio para alguém que está muito bem numa função e esse desafio para ele pular de uma função é demais para ele se desmotiva. Então, quer dizer, o departamento de RH dentro de uma empresa tem que entender que não é só recrutamento e seleção de pessoal. Ele tem que ser um RH estratégico. Ele tem que estar entendendo que a filosofia da gestão, a nova cultura da empresa, ela tem que trabalhar a mentalidade dessas pessoas, né? E isso tudo se reflete no comportamento, né? Então, quer dizer, você tem que entender que muitas vezes a pessoa da base ela tem uma criação diferente de uma outra pessoa da mesma base, onde nela ela tem determinadas limitações que precisam ser quebradas de uma forma que as estimule, porque se você simplesmente impõe, né, toda imposição, ou melhor, todo desafio que vem de fora para dentro,
né? Seja por um trauma que a vida te impõe, ou seja por uma chefia, goela abaixo, né? A tua primeira reação é de negação. Então você precisa fazer com que a pessoa tenha um interesse em cumprir aquele desafio, né? E nada melhor do que você dar na medida certa. E aí o trabalho do RH estratégico de identificar o tamanho do desafio, que a pessoa possa se sentir estimulado, é o primeiro passo para ele entender a mentalidade da cria. A gente falou do C, então, aí vem o R. Sim, vem o R, do né? acrônimo. O R é a resiliência, quer dizer, dentro dessa parte do comportamento, né, ele é muito mais profundo do que essa base que eu te dei. Mas uma vez ele entendido, né, você precisa fazer com que a pessoa se torne uma pessoa resiliente. Porque no momento que você dá um desafio em que ele está fora do limite da pessoa, a pessoa pode ter 3 alternativas, né? Ou ela simplesmente senta e chora, e ali você perdeu um potencial colaborador, ou ela é uma pessoa que tem mais vivência de vida, né? Como dizem por aí, mais cascuda, e aguenta o tranco, mas não quer dizer que está se motivando. Ou se ela estiver bem preparada em seu comportamento, ela, além de aguentar o tranco, ela se motiva com aquilo. Cada desafio que ela ultrapassa, ela está pronta para um novo desafio. E quando ela chega nesse terceiro estágio, quando ela está preparada para assumir esse desafio, ela começa a ser uma formadora, um exemplo para os pares dela, como também um exemplo para os que estão abaixo. Então tem toda uma formação, né? A resiliência ela precisa ser trabalhada nesse nível, entendeu? É interessante, Marcelo, que quando você fala nesse acrônimo e nessas funções, eu lembro especificamente do que eu dei aula lá na universidade para a graduação e que basicamente é isso mesmo. Sim. Parece que você reportou para esse acrônimo essa metodologia que já é dada nas universidades do Rio de Janeiro e do Brasil de um modo geral. Agora vamos falar do I. Você falou da resiliência, agora vamos falar do I. Sim, o I ele é a intensidade, né? De novo, hoje aliado ao C do comportamento, né? A intensidade, como você mesmo deu esse exemplo agora, né? Muitas vezes você dá isso na faculdade, você faz pós-graduações e está mencionando as mesmas coisas, mas se a pessoa ela não está preparada dentro da sua consciência que ela está motivada para aprender aquilo não fica retido, né? Então a intensidade é a forma em que você consegue jogar para dentro da sua consciência aquilo que você quer reter na sua memória. Então se você tem que dar foco, né? Foco. Se você está consciente, focado naquilo que você está querendo aprender dentro do seu novo desafio, aqueles 5% que a memória fica retida dentro do seu dia a dia, passa por um momento de repetição e fica do seu subconsciente. E aí ele vira o reflexo de um boxer quando está desviando de um golpe, já fica no automático, né? Só que isso é fruto de um trabalho constante, né? E, mais do que isso, da vontade da pessoa ser intensa naquilo que quer entregar. Aí vamos até o A. Você falou do C, falou do R, falou do I. Agora vamos ao A. Então, quer dizer, todos essa tríade, ela forma o comportamento da pessoa, né? O novo mindset dela. Mas se você só tiver isso e não tiver o ativo intelectual, ou seja, a parte técnica, agregando valor a essa nova mentalidade... Seria os recursos humanos, por exemplo? Seria a parte técnica, o ativo intelectual que eu me refiro é a parte técnica da própria empresa. Por exemplo, se ela é uma empresa que trabalha, como no caso de design em hotelaria, ele tem que entender que se ele está atuando no departamento de engenharia, ele tem que ter as técnicas do departamento de engenharia e as governanças de gestão que atrelam aquele departamento a todos os outros, porque na verdade uma coisa não anda sem a outra. E se você é da recepção do hotel, você tem que ter a parte técnica da recepção do hotel que funciona em sinergia com a área comercial, com a área de reservas, com a área de mensageria, enfim, com todas as áreas. Da mesma forma em todas as empresas. Você tem departamentos e setores que eles precisam interagir para que você entregue o produto final ao cliente. Aí você tem que treinar esse pessoal todo, de acordo com o que você quer. Esse pessoal todo. E aí entram as várias ferramentas, né? Porque assim, você ensinar as técnicas básicas de gestão, essas são o padrão.
mas eu costumo dizer que se você não aplica as ferramentas adequadas, você não faz do seu colaborador uma pessoa que te cause a dependência na empresa e que seja diferenciada e especial. Ela é mais um dentro do projeto. Então isso é que o CRIA traz todo o tempo, a vontade de vencer daquela pessoa, né? Bom, Marcelo, então eu acho que é um bom negócio contratar a IBK, porque a IBK dá um lucro de 400% e o hotel tá bombando lá. Tá bombando. Desde já, cara, eu quero te agradecer a tua presença, você que é o nosso colunista aqui. Obrigado. Que você venha uma próxima vez para a gente falar. Hoje estamos aqui na Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro, uma das maiores confeitarias do Brasil, né? E gostaria que você viesse na nossa próxima gravação. Vamos, sempre que você precisar, eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar um pouco desses 30 anos de história que a gente fez aí à frente de grandes empresas. Vai ser um prazer. Essa é a gestão de sucesso. E quem comanda a gestão de sucesso é o Marcelo Jablonski, da IBK. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa.